Olá, estamos aqui para mais um podcast, agora com o pastor Renato Vagens, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, no Rio de Janeiro. E é uma satisfação estar com ele aqui, um homem de Deus que tem servido a Igreja de Jesus Cristo no Brasil há muitos anos e tem um trabalho maravilhoso na sua cidade. Especialmente um trabalho voltado para homens, que é o tema do nosso podcast de hoje, masculinidade bíblica. Nós estaremos tratando sobre esse assunto tão importante nos nossos dias, tendo em vista que há uma tendência dessa geração de descaracterizar a figura masculina, né, e movimentos feministas e outras correntes que têm buscado descaracterizar o papel do homem, a figura do homem, e nada melhor do que buscar o referencial bíblico, que é o modelo e o padrão correto, para se ter, então, um norte e a referência ideal para a masculinidade, para que o homem seja verdadeiramente homem, né? Não o machismo, também não o feminismo, dominando aí a pauta do assunto, mas as escrituras dizendo e nos ensinando como deve se portar um homem, como ele deve agir conforme a vontade de Deus. Pastor Renato, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um momento de bate-papo sobre esse assunto excelente. Passo agora a palavra para você para trazer suas considerações iniciais. Um prazer, pastor Ricardo, estar participando desse podcast e poder conversar um pouco sobre esse tema. É um tema que eu tenho, como você mesmo disse, dissertado, já tenho escrito sobre isso. Na verdade, eu tenho uma trilogia tratando da família em crise, né? O primeiro foi o Masculinidade em Crise, publicado pela editora Fiel. Depois veio a continuidade dele, né, que é o Paternidade em Crise, pela editora Trinitas, e a gente fechou a trilogia com Feminilidade em Crise da trilogia, fechamos a trilogia com Feminilidade em Crise pela editora Trinitas, né? Então, é um tema que eu tenho procurado estudar e refletir, principalmente em tempos tão difíceis e tão complicados como os nossos. Maravilha, maravilha. Então, eu já quero, desde já, fazer a primeira pergunta aqui para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Quais são os aspectos que você identifica na masculinidade que ela está em crise à luz do modelo das escrituras, né? Tem a masculinidade bíblica e aí nós temos, então, ela como um referencial. E quando você analisa a masculinidade nos nossos dias, deve identificar alguns aspectos que pontuam, que demonstram que a masculinidade está em crise. Como é que a gente pode relacionar isso? A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que a gente vive um tempo de inversão de valores, como também de inversão de papéis, né? Se, por um lado, a gente tem visto homens sendo emasculados e feminizados, por outro, nós temos visto mulheres sendo masculinizadas. E, na verdade, conceitos, princípios, valores relacionados àquilo que as escrituras consideram como papel tanto de um quanto de outro, foram definitivamente relativizados. Então, os homens, eles deveriam, segundo as escrituras, se desenvolver em alguns papéis. Por exemplo, eles deveriam guardar as suas casas, proteger os seus lares, proteger as suas esposas, proteger seus filhos, lidar com eles no entendimento de que ele não deve ou não foi criado ou chamado por Deus para exercer uma posição tanto despótica, ditatorial, ou como também de omissão. Segundo, homens deveriam, segundo as Escrituras, trabalhar na perspectiva da provisão. São eles aqueles que deveriam assumir a responsabilidade primordial e principal de suas casas, de sustentarem suas famílias. Também, homens deveriam dar as suas vidas em prol das suas esposas, das suas mulheres. Jesus vai tratar disso, ou melhor, Paulo vai tratar disso, usando Jesus como exemplo, né? Como aquele que se doou por sua igreja. Então, portanto, nós também deveríamos, homens, deveriam também se doar para as suas mulheres. As Escrituras vão nos trazer ações práticas que deveriam servir de modelo para homens no conduzir das suas casas, dos seus lares, das suas famílias e na relação com suas esposas. Maravilha, maravilha.
Pastor Renato, você hoje identifica, tratando de masculinidade bíblica, esses princípios já antes da criação, a gente consegue identificar eles já como parte da criação ou pós-pecado? Antes da criação, não, antes do pecado ou pós o pecado? Antes do pecado. É muito interessante você perceber que antes da queda, o Senhor diz a Adão de que ele deveria guardar o jardim. Mas guardar de Sim, quem? Né? Guardar do quê? Você vai ver também que antes do Senhor dar a Adão a sua mulher, ele diz a ele que ele deveria cuidar do jardim, o que nos mostra que antes de dar a ele um cônjuge, uma esposa, dá a ele trabalho, o que sim. aponta para o fato efetivo e claro de que homens deveriam lidar com provisão. Além disso, as escrituras vão nos mostrar que o papel do homem deveria ser conduzir a sua família no temor do Senhor, da expectativa de que essa relação tomasse, ou melhor, que esse relacionamento com Deus tomasse toda a Terra, invadisse toda a Terra, ou todo o planeta. Então, assim, essa relação, essa ação de masculinidade, de provisão, de cuidado, de amor, de proteção, é antes da queda, com certeza. Deveria ser um papel desenvolvido pelo homem. Entretanto, com a queda, a gente percebe que esses conceitos e esses valores foram deteriorados. Maravilha, maravilha. Então, a causa então da corrupção da figura masculina está relacionada ao pecado. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da provisão. Hoje em dia nós temos no mercado de trabalho homens e mulheres que estão trabalhando, né? O casal está no mercado de trabalho e nós sabemos que muitas vezes eles trabalham para poder complementar a renda da família, outros por uma questão mesmo de vocação, por desejo. Como é que a gente consegue conciliar essas funções, essas divisões de papéis, como você falou, dentro da família, para que mantenha o homem a sua postura, o seu papel de masculinidade e a esposa também, num contexto onde a mulher ganha mais do que o marido? Vamos colocar isso também em pauta. Como é que a gente poderia tratar essa questão da masculinidade bíblica, onde a mulher acaba se tornando a principal provedora? Ela tem um emprego ou uma fonte de renda maior, algo do tipo. Veja bem, eu não sou contrário às mulheres trabalharem fora. Eu entendo e compreendo, à luz das Escrituras, que mulheres, no decorrer da história, produziram em seus próprios trabalhos. Então, a gente vai ver Lídia, vendedora de púrpura, que Sim, era da cidade de Tiatira, Áquila e Priscila, Priscila que ajudava o seu marido na arte de fabricar tendas, a própria mulher narrada em Provérbios capítulo 31, chamada de mulher virtuosa. Então, eu não vejo problemas em mulheres exercerem suas profissões. O meu problema é quando essas profissões ocupam um espaço que prejudique a relação familiar, obviamente, e a relação com o marido e com os filhos. Isso, para mim, é um ponto que precisa ser refletido. Se ela ganha mais ou se ela ganha menos, para mim, essa não é a questão. A questão é o seguinte: será que o trabalho ele está contribuindo efetivamente para um prejuízo relacional dela com os filhos? Ponto número um. Será que com isso ela está tendo problemas, ela poderá ter problemas também de forma relacional e com seu cônjuge e com sua família? Então, a questão é muito mais fina do que se ganha mais ou se ganha menos. A questão é até que ponto isso não está trazendo nenhum tipo de prejuízo. Segundo, até que ponto esse tipo de trabalho não tem proporcionado um espírito competitivo dentro de casa? sim. O problema, às vezes, é que essa ação de competição ela se faz presente em muitos casais. E não são poucos os homens que se sentem afrontados, às vezes diminuídos, fragilizados em relação a mesmo algumas posturas das mulheres que vão para o embate em todos os momentos, em todos os instantes do seu cotidiano. Então,
a reflexão que precisa ser feita é muito mais ampla do que se ganha mais ou não se ganha mais, né? É se de fato o trabalho ele tem contribuído para um desenvolvimento saudável da família ou não. A questão também é que a gente vive numa época em que o secularismo ele norteia e ele delineia a forma da gente enxergar a vida. Então a gente passa a querer viver com muito mais do que então a gente precisa para viver. Então Para nessa viver. perspectiva, né, coloca-se na frente ou desenvolve-se uma percepção ou um entendimento ou uma compreensão de que precisa ganhar dinheiro enquanto, em alguns casos, isso contribui efetivamente para a perda das suas próprias famílias. Compreendendo esse relato que você acabou de mencionar, entendendo essa dinâmica das famílias, que de fato você tem uma diversidade, né? Você tem famílias que o marido provê 100%, a esposa fica só em casa, você tem famílias hoje em dia que ambos trabalham e complementam e quase que meio a meio, ou em outros contextos a esposa acaba tendo uma receita maior do que a do marido. Compreendendo essa situação que vai além da questão financeira, mas passa principalmente por essa questão dos papéis e das funções de cada um dentro da família. Qual deve ser a postura do marido, do homem bíblico, né? Do homem bíblico, quando ele identifica na família uma situação, uma estrutura, uma dinâmica em que a ausência da mulher, ou muitas vezes o fato dela estar trabalhando, ou o fato dela estar sobrecarregada com várias atividades, tem prejudicado muitas vezes o casamento, o relacionamento marido e mulher, o relacionamento com os filhos, e às vezes até terceirizado esse processo, ou para uma escola, ou para uma mãe, ou para uma pessoa que auxilia em casa, né, que vem fazer um trabalho Uhum. para auxiliar. Como é que deve ser a postura do homem bíblico, do marido, em relação a essa situação? Um dos problemas que a gente vê nos dias de hoje é a acomodação masculina. Há muitos homens que se acomodam a este fato de que a renda de suas esposas os ajudará a terem uma qualidade de vida melhor. E aí, isso tem contribuído para uma diversidade de problemas. Essa semana eu escrevi alguns posts, alguns textos, tratando, por exemplo, das desculpas que algumas pessoas têm tido ou dado, de que nós vivemos uma época difícil para gerar filhos e para ter filhos, né? Então, algumas pessoas dizem, não tem tempo para isso, ou é complicado demais, ou é difícil demais. Porque, né, no fundo, a inversão de valores, né, ela tem norteado a vida de muita gente, inclusive na igreja, que passa a acreditar e achar de forma bem sucinta de que é mais importante desfrutar de uma vida plena, feliz, do que Sim, efetivamente cumprir os seus papéis estabelecidos por Deus. Então, há muitos homens que se acomodam a isso. Há muitos homens também que querem viver nas abas de suas mulheres, né? Além da acomodação, é aquele tipo de sujeito que diz: tá bom assim, né? Ela só está trocou de ganhando mãe. bem, não preciso me desdobrar para ter uma vida melhor. Então, não quero ser simplista, mas acho que cada caso é um caso. O homem ele precisa avaliar os prejuízos que os seus filhos estão tendo, que a sua esposa está tendo, porque ela Sim, pode estar carregando um fardo que ela não tem condições de carregar, né? Um peso além da sua capacidade emocional. Né? Ela se sente pressionada pelo fato de que ela precisa trazer dinheiro para casa para ter uma vida, digamos assim, mais agradável, digamos, nessa perspectiva. sim. Então, assim, ele precisa olhar e ver, será que ela está sendo prejudicada? Será que eu estou trazendo um fardo maior? Será que se eu tomar mais à frente, talvez trabalhar um pouco mais, não me tornar um workaholic, não é isso, mas será que eu não poderia fazer com que ela tivesse mais tempo para cuidar dela mesma, para cuidar dos filhos e até mesmo para cuidar do casamento? Então, essas reflexões precisam ser feitas. Agora, de que forma tem que ser feita? À luz das Escrituras, né? A Bíblia, ela é atemporal, ela é a palavra Sim. de Deus e ela tem resposta para as nossas vidas, para os nossos dramas.
Porque quando a gente não faz essas reflexões, a tendência da gente é terceirizar. E a terceirização é um problema. Então a gente terceiriza para a escola e às vezes a gente terceiriza para a igreja, porque não tem tempo para poder instruir, educar, corrigir, conduzir, explicar a palavra, né? Não tem tempo para caminhar junto com os filhos, não tem tempo para desenvolver relacionamentos profícuos, ricos, abençoados com as suas esposas e automaticamente o problema ele surge e ele pode trazer transtornos terríveis. Maravilha, maravilha. Bênção, porque isso vai nos norteando e nos dando esse direcionamento de que, embora nós tenhamos a compreensão de cada situação, cada caso deve ser analisado à luz das escrituras, não existe uma regra, né, de fato, que você pegue um pacote que aplica a todo mundo, você tem que entender isso, mas tem que entender isso à luz das escrituras, de maneira que chama o homem à responsabilidade. Agora, uma coisa que me chamou sempre a atenção nas escrituras é que, pelo menos desde os tempos de Abraão, eu diria até desde os tempos de Adão, mas vamos nos tempos de Abraão, que nós temos mais relatos, a responsabilidade masculina na educação dos filhos parece que ela tinha uma primazia. A princípio, parece que o homem era o responsável não apenas pela família, pela provisão, pela proteção, mas também para passar o legado da comunhão Sim, com o próprio Deus adiante para os filhos. Como é que a gente pode entender isso hoje, à luz das Escrituras e nessa na dinâmica de verdade, mundo? dos tempos bíblicos, dos tempos do Antigo Testamento, ah, em algumas épocas, a gente não pode afirmar em todas elas, mas em algumas épocas, o desmame de uma criança se dava aos 6 anos de idade. Uhum, Então, o menino, a partir de então, ele passava a conviver com o pai, a fim de aprender um ofício, uma profissão, e ser instruído e discipulado por ele. Deuteronômio vai nos dizer que a mesa da família era aonde as crianças deveriam ser instruídas, a lei precisava ser inculcada. Então, essa efetivamente é uma responsabilidade masculina. Né? Eu escrevi um livro que foi publicado agora pela editora 30, chamado Pais Fracassados. E eu falo do fracasso dos personagens bíblicos. E a gente sim. vai perceber o fracasso até mesmo em Adão. Porque quando a gente trata de Adão, por exemplo, a gente vai ser claro no entendimento de que ele fracassou como pai, ou melhor, como marido, como líder da sua casa, ao permitir que a sua mulher comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Sim. a gente às vezes não vê que esse fracasso também se relacionou ou se relaciona efetivamente aos seus filhos. Porque as escrituras vão dizer, por exemplo, que quando Caim ele é tomado de um sentimento rancoroso de inveja quanto à oferta oferecida por Abel, o seu semblante cai. E é o Senhor que repreende ele. Quando, na verdade, quem deveria repreender o seu filho deveria ter sido o próprio Adão. Adão. Então você vai perceber essa ausência que é fruto efetivamente da queda. E com as culturas né, no passado, ainda que a gente visse, principalmente na questão do contexto de Israel, alguma instrução por parte dos pais, a queda contribuiu efetivamente para que isso não fosse uma realidade plena. E quando a gente trata, nos dias de hoje, numa sociedade absorta né, em relativismo em onde tem sido desconstruído o papel da paternidade, o papel relacionado à masculinidade, isso se torna mais acentuado e mais grave ainda. A gente pode fazer uma relação a essa geração de jovens que tem um problema com a autoimagem no aspecto da afirmação quanto homem ser homem, das meninas serem mulheres, está relacionado de alguma forma com a figura masculina do pai e como eles interagem, lidam com o pai? Há como a gente fazer uma relação com isso, inclusive à luz das escrituras? É possível que a gente faça, né? A ausência masculina, a crise masculina, ela contribui efetivamente
para que você possa construir estereótipos a respeito de masculinidade, paternidade, feminilidade, de relacionamento entre pais e filhos, enfim. É possível que isso aconteça. Não tenho a menor dúvida de que essa distorção de visão faz com que as pessoas desenvolvam uma percepção equivocada. Junta-se a isso, e não é querendo ser místico de forma alguma, é que o adversário de nossas almas tem dado com ímpeto contra a nossa juventude, fazendo com que, através de conceitos, ideias, filosofias, percepções, bom seja chamado de mal, mal de bom, luz de Sim, escuridão, escuridão de luz, amargo de doce, doce de amargo. Então, quando você não tem esse arcabouço de uma visão clara, né? Por exemplo, eu cheguei agora da África. Eu estava falando numa conferência em Angola. E na conversa com um dos pastores, ele me disse: olha, os problemas que o Ocidente tem em relação à ideologia de gênero, nós não temos. Isso é um problema de vocês. E eu perguntei por quê. Ele falou assim: os papéis são muito bem definidos. É uma sociedade que tem os papéis muito bem definidos. Automaticamente, ele está dizendo que alguns conflitos e algumas crises extremamente acentuadas no Ocidente, especificamente nos Estados Unidos, na Europa e, claro, no sim. Brasil, não é uma realidade deles. Então, eu não tenho dúvidas de que quando você desconstrói conceitos relacionados à família, e a gente sabe que essa foi uma das ideias de Antônio Gramsci, que foi um italiano que é adepto e iniciador desse conceito de que para você construir você tem que destruir, você precisa aniquilar conceitos relacionados à família, maternidade, paternidade, filhos e seja lá o que for. Isso tem contribuído para uma visão disfuncional do que seja de fato homem e mulher. Maravilha. Então, olhando agora para as Escrituras e vendo a necessidade de que a masculinidade bíblica seja resgatada, a começar pelos crentes, né, no meio da igreja, porque eu acho que isso é um problema que começa dentro da igreja, e eu acho que e a igreja como a luz do mundo, né, a igreja local como a luz desse mundo, deve então refletir a partir dos homens, né, da masculinidade bíblica, um modelo ideal, ou um modelo que deve ser buscado pelas pessoas, inclusive lá fora, replicados pelos filhos, né, refletidos na vida dos filhos, buscados pelas pessoas lá fora. Quais seriam, então, alguns princípios ou pilares básicos que são essenciais para que a masculinidade bíblica seja desenvolvida? Ó, masculinidade bíblica tem que ter esse aspecto, ou desenvolver aquele outro aspecto, que você poderia deixar para que a gente pudesse compreender com mais clareza? Olha, eu entendo que o primordial é a volta às escrituras, né? Sim, E deixar as escrituras falar, né? As escrituras precisam falar, elas precisam tratar dos nossos corações adoecidos pelo pecado e pela queda. Entendo que uma das maneiras é a gente trabalhar com o discipulado masculino. Né? Até então, as reuniões que a gente vê de homens são reuniões, às vezes, porque quando se fala em reunião de homens, em muitas igrejas é entretenimento, vamos fazer um churrasco junto. Aqui no Rio de Janeiro tem muito dessa história, vamos jogar bola junto, jogar nada contra, bola. nenhum problema, nada Uhum. contra mesmo, né? Mas não se tem um trabalho efetivamente onde você discipule esses homens. A grande questão é que os homens não tiveram referência, e é uma crise geracional. Né? A geração X, que foi uma geração que sofreu problemas em virtude da geração anterior, a geração Yuppie, né? Que é aquela geração do baby boom, né? Que veio do Sim, período pós-guerra, que teve pais extremamente ausentes, foi uma geração que não teve condição ou não teve preparo suficiente para cuidar dos seus filhos. E automaticamente os millennials que vieram após essa geração, né, são também absolutamente perdidos. Então você tem uma desconexão geracional. Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Através da palavra de Deus, é trazê-la para o centro. E deixa ela falar, deixa ela conduzir, deixa ela instruir. Ela vai instruir tanto a geração X como a milênio e vai instruir a geração Z. Você olha, por exemplo, para a geração Z dos dias de hoje, essa última geração, né? É, sim.
É tão louco o negócio que quando eles estão indo procurar emprego, os pais estão indo junto para ajudá-los na entrevista. Então você percebe uma desconexão terrível em relação a isso, né? Em contrapartida, ao empoderamento feminino, a ideia da desconstrução do conceito de patriarcado, né? Sim, A imposição e a introdução de uma ideia de que masculinidade é tóxica, e aí surge o termo machismo tóxico, né? Ou sim. masculinidade tóxica, ou homem tóxico. E aí você vai. E a questão não é somente do ponto de vista de feminizar o homem no que tange a sexualidade, mas não a comportamentos. Então, por exemplo, eu vi uma pegadinha esses dias, há um tempo já, na verdade, na televisão, de um pessoal que ficava escondido num cemitério e quando passava alguém, eles pulavam para dar susto do Para dar pessoal, susto. né? E aí tinha um casal de namorados que estavam vindo de mão dadas e tal, e deram susto no casal. Estou O imaginando a cena. miserável largou a mulher e foi embora, cara. Saiu correndo. Ou seja, farinha pouca meu pirão primeiro. Ou seja, pernas para. Assim, eu sou eu tenho que me livrar, né? Eu Então, sou o mais covarde da história, né? exatamente. Então você percebe isso, né? Então, assim, é trazer a Bíblia para o centro e deixar com que as escrituras contribuam de forma efetiva com a forma de enxergar. E aí, essa aí eu estou falando de cosmovisão, de colocar um Sim. óculos, né? Uhum. Assim, é contrapor o óculos dessa sociedade com o óculos das escrituras. Ou seja, Então, é ler a vai. masculinidade a partir das escrituras. Exatamente. Né? Define a Exatamente. E o pessoal tem confundido masculinidade com ogrice. Uhum. Masculinidade não é ser ogro, não é ser bruto. Masculinidade não é desenvolver uma espiritualidade ranzinza, azeda, amarga. Não é isso. Masculinidade aponta até mesmo para a gentileza, mas com firmeza, Sim. né? Com bondade, né? Com palavras educadas. Parece que se criou uma ideia, um conceito de que masculinidade está relacionado a um comportamento estilo ogro, sabe? Aquela coisa, quanto mais bruto ou quanto mais Mais mal másculo. educado, mais homem é. E não é isso que as Não é escrituras isso. nos ensinam. Maravilha. E parece que a tentativa, e geralmente quando se tenta contrapor algum ponto, tendência é que você corra para o outro extremo, né? Se tem algo que está num extremo e você tenta contrapor, ele acaba correndo para o outro extremo, que seria tornar o homem mais afeminado no comportamento, e até tem que ser gentil, tem que ser amoroso, tem que, palavras que abençoam, que edificam, mas não no sentido da doçura da mulher Sim, ou da sensibilidade feminina. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter um referencial. E é isso bem que você falou. Tem um referencial. E qual é esse referencial? As escrituras. Então, olhando para as escrituras como referencial para a masculinidade bíblica, qual o aspecto em relação ao casamento, a relação marido e mulher, que o homem não pode deixar de praticar, o homem bíblico não pode deixar de exercer para com a sua esposa? vamos lá. Primeiro, ele precisa ser e estar presente. Isso significa fazer parte da vida da sua esposa, da sua casa, da sua família, vivendo a vida comum do lar, como Pedro vai dizer. Sim, Essa presença, ela se faz notória, indispensável, sine qua non, inquestionável. Ele precisa ser presente. Segundo, né, ele precisa ser alguém disposto a liderar a sua casa. Ele que tem que liderar o seu lar. E quando eu estou falando de liderar, eu não estou dizendo de um déspota, de um ditador, de um indivíduo que desenvolve o pensamento, manda quem pode, obedece obedece quem quem tem tem juízo. juízo, né? Mas alguém que tem firmeza e é capaz de ouvir os conselhos de suas esposas, de sua esposa, compreendendo de que Deus vai usar muitas vezes a mulher para que possa ajudar o homem na condução da família da melhor forma, do melhor jeito
possível. Então, isso é fundamental. Terceiro, disposição de sacrifício, né? Se alguém tem que se sacrificar, se alguém tem que sofrer, é o homem, né? Então você vê que isso mudou até mesmo na forma da pessoa andar na rua, né? Então Sim. você vai ver, antigamente as pessoas, os homens pegavam, quando saíam com suas esposas à rua, colocavam elas do lado de dentro da calçada, porque se tivesse algum acidente, quem sofresse seria Era, quem ia sofrer era ele. Agora o infeliz faz o contrário, ele bota a mulher do lado de fora da calçada, porque se alguém tiver que sofrer, será ela. seja Então, ela. essa presença, essa firmeza, né? E essa a doçura se faz presente, não do ponto de vista de você relativo, ou você tomar para si a prerrogativa que cabe à mulher. Mas você pode ser firme sem ser bruto. Você Sim. pode ter autoridade, né? Sem que você imponha, né, um comportamento que vai promover uma ruptura relacional com os filhos, como a gente comumente tem visto. Maravilha, maravilha. Isso pensando então no aspecto o homem e a mulher. Agora, no aspecto o homem bíblico com relação aos seus filhos, como é que ele deve se comportar? O que ele não pode deixar de fazer? Aquilo que ele realmente precisa fazer e como ele deve agir com os seus filhos? O princípio é praticamente o mesmo, ele precisa estar presente, né? É, Isso significa dizer que ele não pode terceirizar a educação do seu filho. E o que geralmente a gente tem visto é isso, né? Olha, é engraçado que você vê alguns pais, eles são assim, né? Se a menina deu algum problema, ou o rapaz deu alguma situação, ele chega para a esposa e fala: olha, essa sua filha só me dá desgosto, esse seu filho só me dá problema. Em contrapartida, o inverso se faz presente, né? Ele mostra para o amigo: não, esse menino que passou no Enem, uma das primeiras vagas para medicina, e ele é uma bênção, ele é maravilhoso, né? Porque o homem tem essa capacidade de transferir a responsabilidade para o outro e não assumir a sua desde culpa Adão. na condução da sua casa. Então, você percebe que essa terceirização ela se faz presente. Ela se faz presente no culto doméstico. Por exemplo, é a mulher que tem que educar ou fazer com que os filhos aprendam a palavra de Deus, porque o cara não tem tempo, ele não quer, ou ele até mesmo não está disposto a isso. Se faz presente na igreja, quem tem que instruir a criança é o professor ou a professora de escola bíblica dominical, porque ele mesmo não faz isso. Então, ele precisa estar presente e ele precisa não terceirizar. Terceiro, ele precisa participar da vida dos filhos. Isso significa dizer que ele tem que ter uma agenda onde os filhos sejam prioridade. Jogar Sim, bola com o menino, deixar a menina brincar com ele, né? Às vezes você vê meninas pegam o pai, fica mexendo no cabelo do pai, como se fossem cabeleireiras, entre aspas, né? E aí o cara se envolve no mundo dela, né? Ou pega a menina, uma adolescente, 12, 13 anos de idade, 14 anos, chama ela para jantar, vai com ela sozinha, dá um presente para ela, um buquê de flores, enfim, se envolve na vida do filho, na vida da filha, e isso vira espelho para que essas crianças e também adolescentes possam ter uma vida saudável no futuro. maravilha. Não fica aquela situação de quando a criança chega com um problema para o pai, ou com uma situação de descoberta, né? Porque está crescendo, está Sim, desenvolvendo, o pai, não, pergunte à sua mãe, sim, né? E aí isso é transfere para. exatamente, Ou alguma questão de escola. Vamos até para as questões básicas, fazer uma atividade da escola, ou de sentar com ele para tirar uma dúvida e procurar saber como foi. exatamente, Deu um exatamente, problema na escola, não, sua mãe vai lá e resolve. exatamente, né? É Isso é um problema, chamar para é um si essa problema. responsabilidade. E é um Sim, problema, é um problema. Então, é chamar para si o que lhe cabível, né? A responsabilidade é do homem nesse aspecto e ele deve assumir. A esposa está lhe auxiliando, mas quem deve liderar e quem deve conduzir a situação é o homem. sim. Bênção, bênção demais. E esse homem, no aspecto espiritual, eu estou pegando aqui quase os mandatos social, Aham. espiritual e cultural lá da Mas é o que eu criação. trato no Masculinidade em Crise, exatamente isso, né? Essa é a responsabilidade dos homens. Eles precisam olhar para esses mandatos e tentar aplicar no seu dia a dia. E pegando exatamente então esse aspecto, e agora pensando no aspecto espiritual, né? Como é que deve ser o comportamento do homem bíblico dentro de casa, com sua esposa, com seus filhos, no relacionamento com Deus, na condução do relacionamento com Deus?
que ele não deve deixar de fazer? O que precisa estar presente na vida dele? Uma das coisas que a gente vê muito hoje, né, é o cara dizendo o seguinte: não, hoje eu não vou à igreja, não, quando culto à noite, porque tem o jogo do meu time, né? E aí o cara fica em casa assistindo futebol e ele está mostrando, através do seu exemplo, que o culto público não é tão importante assim. Então eu penso que homens precisam, na medida do possível, é claro que não existem homens perfeitos, né? Mas a serem exemplos para os seus filhos, amando a Deus acima de todas as coisas e também amando o seu cônjuge, porque filhos que veem homens amando as suas esposas através da fidelidade, através de ações de provisão, de cuidado, de proteção, contribui efetivamente para uma visão correta e bíblica de provisão, proteção e de cuidado também. Então, eu entendo que eles precisam fugir daquilo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Eles precisam usar a vida cristã como um exemplo efetivamente para isso. Maravilha. Então, nesse aspecto, ele se posta como aquele que é a referência, né, para a sua esposa e para os seus filhos da comunhão com Deus, que é o que eu acho que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, quando ele fala que o marido deve dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja, com o objetivo de santificá-la, né? O propósito Exato. é a santificação, ou seja, apresentar ela santa ao próprio Senhor. Uhum. Agora, eu tenho pensado ultimamente, há um bom tempo eu tenho observado e ouvi já em alguns lugares que o referencial, ou seja, do relacionamento do pai com o filho, do homem bíblico com o filho, é determinante, vamos usar esse termo determinante, ou pelo menos é algo que vai influenciar drasticamente de como os filhos verão o próprio Criador, o Pai das luzes. Esse está correto? Esse pensamento está correto à luz das Escrituras? É bíblico dizer que o pai ele se torna um modelo, um referencial para os filhos no relacionamento dos filhos com Deus? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que uma visão distorcida de paternidade pode contribuir para uma visão distorcida da paternidade divina, né? Então nós precisamos olhar os exemplos das escrituras, a relação no livro Paternidade em Crise. Eu tenho um capítulo que eu vou tratar especificamente da relação de amor na Trindade Santa, principalmente do pai com o filho, da relação do pai, como o pai lidava com o filho e como o filho lidava com o pai. Ah, uma visão distorcida da masculinidade, ou no caso nem masculinidade, no caso da paternidade, pode contribuir para uma percepção equivocada a respeito de Deus, unindo-se efetivamente a uma má teologia, né? Então, por isso Sim. você vai ver o cara dizendo que Deus não é pai, mas ele é mãe, né? E aí você tenta, porque traz uma desconstrução do termo, porque tem-se uma visão pejorativa em virtude do patriarcado. Então, eu penso que isso pode contribuir, sim. Maravilha, maravilha. Nós estamos caminhando já para o fim aqui, o tempo está avançando, mas, pastor Renato, tem uma coisa que eu acho muito interessante hoje em dia, dentro do que você já havia, inclusive, pontuado, é como o mundo tem feito para desconstruir a figura masculina, né? A figura do homem, em todos os aspectos. Você tem dia que comemora a data de todos os tipos, dia da mulher, dia da consciência, dia de todos os tipos, mas você não tem o dia do homem, o dia do homem cristão, o homem bíblico, você não tem, esse dia não existe. E eu queria até te saber, lhe perguntar sobre isso. O resgate da masculinidade bíblica seria o contraponto que faria frente ao feminismo que nós encontramos hoje, que tem distorcido, inclusive, a figura e o papel da mulher, inclusive a própria autoimagem, a imagem feminina que as mulheres devem cultivar? Seria a masculinidade bíblica sendo exercida corretamente? Penso que sim. Eu entendo que sim. Só não sei se dá tempo, Sim. né? Essa é a questão.
A gente está numa sociedade mergulhada em tanto relativismo e tanto pecado que eu não sei se a gente consegue reverter isso daí. Para mim, só existe uma possibilidade: é um derramamento do Espírito Santo através de um avivamento. Do avivamento. Para que o resgate da palavra de Deus e a recondução das Escrituras para o centro das nossas vidas possa mudar a percepção e o comportamento tanto de homens quanto de mulheres. Né? Mas eu não vejo outra maneira a não ser que isso aconteça. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele aspecto primordial. Deus tem que derramar da sua graça para que o homem seja liberto dos seus pecados e só assim ele possa ser conduzido em santidade. Se não for Exatamente. isso, a sociedade está perdida. Porque a mudança não é social. Né? A mudança ela está para além disso. Né? Então, por exemplo, quando a reforma começa em Genebra, a situação da sociedade era caótica. Os homens jogavam seus excrementos, as pessoas jogavam seus excrementos pela janela, né? A corrupção era endêmica. Tinha uma lei em Genebra que dizia que o homem só tinha direito a ter um amante. Então, a sociedade estava mergulhada em todo tipo de pecado. Somente o evangelho é capaz de mudar o coração do homem. É por isso que o evangelho social da TMI é uma falácia. Porque tenta-se dizer, e aí é uma percepção pelagiana da coisa, né? Sim. Tenta-se dizer de que se você que o homem não é totalmente mau e que ele pode responder a Deus e que o problema do homem é a sociedade, como dizia John Locke, que é uma chave, que é um quadro, uma lousa de Em branco. branco, né? Até mesmo o Islã defende esse tipo de percepção, né? Parte-se pelo pressuposto de que se você muda a sociedade através de aspectos positivistas, humanistas, você muda todo o contexto, o que não é verdade. Né? O homem é mau, perverso, absorto em iniquidade e pecado. O relativismo ele cada vez é pior, a capacidade dos homens de cometerem arbitrariedades assim assustadoras. Esses dias eu li uma reportagem de que no Haiti, por exemplo, hoje já tem casos de canibalismo. Nossa. Então você vê, assim, é claro que existem ações demoníacas, a gente sabe disso, mas o homem é mau. O homem é Então mau. tudo começa por Deus, através de Deus. Por isso que eu digo que não tem outra possibilidade a não ser regressão das Escrituras. Porque as escrituras, elas confrontam, né, as incongruências de uma sociedade e também suas doutrinas e suas percepções. Só que isso precisa ser uma ação sobrenatural, porque numa sociedade politicamente correta como a nossa, né, isso é praticamente impossível de se reverter, a não ser que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos. Quando a gente olha para o despertamento espiritual na Inglaterra, no século XVIII, para o que aconteceu também nos Estados Unidos, né? A gente vê que o que houve, de fato, foi uma ação sobrenatural de Deus que mudou a história. Mas só que avivamentos, eles passam. Né? Eu tive há pouco na Inglaterra, vou voltar agora novamente para uma série de atividades, e você anda pelas ruas das principais cidades e você vai ver os templos, outrora pungentes, lotados de gente, vendidos, ou se tornaram farmácias, ou escritórios de advocacia, ou pubs, ou mesquitas. Nossa. Somente o evangelho. Então, por isso que eu bato na tecla, né, de que a gente precisa pregar o evangelho. E se a gente for fazer uma... Eu sou um apaixonado pelo livro de Atos, né? Então, se a gente Sim. for fazer uma leitura do livro de Atos, você vai ver o que Paulo faz, juntamente com os apóstolos, diante daquele contexto terrível, era anunciar o evangelho. Nossa esperança está no evangelho. Somente o Então, evangelho. nós podemos dizer que não dá para remendar a sociedade de Não, hoje,
Não dá para botar um pano novo, um remendo de pano novo num pano velho, né, no tecido velho. Sim. Só o evangelho para poder trazer a esperança de uma restauração de uma sociedade que já está morta. Exatamente. Então, assim, eu lembro de Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, no início do século XX, ele dizia que o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. E aí, isso aponta efetivamente para colocar o dedo na ferida. Sim. Chamar pecado de pecado, né? E os nossos pecados, eles são estruturais. Então, a gente percebe hoje que Satanás logrou êxodo na nossa sociedade. Então, isso se faz presente através da inversão de valores, né? Eu estava na África, deixa eu só contar essa história, eu sei que o tempo está terminando aqui, mas eu estava na África e eu perguntei a um pastor e falei, pastor, eu já sabia a resposta, né? Sim. Eu não vejo aqui por aqui nenhum pet shop ou clínicas especializadas. Não tem nada contra, não, sabe, Ricardo? Nada disso. Acho que o animal tem que ser tratado com respeito, com dignidade. Mas não como a gente vê no Brasil hoje. Aí ele respondeu para mim dizendo o seguinte: pastor, aqui na África, animal é comida, bicho é comida. Ele está dizendo que eles comiam cachorro, não é isso. O que ele estava dizendo é a forma com que lida com os animais. Animal é para ser tratado como animal. Então você vai ver uma sociedade como a nossa, em que há uma inversão de papéis. Então, as pessoas estão dizendo o seguinte: eu não quero ter filhos, eu prefiro um cachorro. Eu vi uma senhora uma vez que me respondeu em rede social dizendo: eu amo muito mais o meu cachorro do que os meus filhos. Olha só. Então, é uma sociedade perdida. Que mata crianças em gestação. Exatamente. Então, como vai ser? Eu não sei. Né? Nosso papel é clamar a Deus, orar a Deus, ao mesmo tempo nos posicionar. Eu acho que o Ocidente vive hoje uma situação de terrível cataclisma social, espiritual, enfim. E somente Deus pode reverter isso. Agora, somente Ele pode mudar o coração dos homens, e para mim isso é muito claro. Amém. Maravilha. Bênção. Chegamos, então, ao final desse podcast. Eu já quero lhe agradecer. E sair Um prazer. eu poderia dizer que eu estou saindo aqui com um resumo. A masculinidade bíblica, ela só é possível mediante a intervenção do Espírito Santo e um retorno para as Escrituras. E ela Não é existe essencial para a mudança da sociedade que nós estamos inseridos. Não tenha dúvida. É isso mesmo. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Você que está nos agradeço. acompanhando, siga o canal no YouTube do Pastor Renato, né, @Renato Vagens, e também no Instagram. Você pode estar lá seguindo. E também, se você ainda não nos segue aqui no canal Ricardo Aragão Aleteia, também nos segue aqui no YouTube ou Ricardo Aragão Júnior, lá no Instagram. É uma bênção podermos estar aqui. Estivemos há pouco tempo na Consciência Cristã juntos. Bom revê-lo mais uma vez agora online. Eu espero Prazer que... foi meu. Amém. Eu espero Muito que possamos... obrigado a todos. Deus abençoe seu trabalho e obrigado aí por poder permitir que a gente conversasse de um tema tão rico e tão profícuo. Amém, amém. Então, deixa aí suas considerações finais para a gente finalizar. Gente, voltemos ao Senhor e voltemos às Escrituras. É isso que a gente tem que fazer. Né? A obra dele e somente ele pode mudar. Somente ele pode mudar. Nada que a gente possa fazer é possível, a não ser a ação poderosa do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Se você então gostou, se você deseja compartilhar um pouco e comentar um pouco daquilo que você aprendeu nesse podcast, deixa aí nos comentários e nós estaremos então, se possível, posso estar depois respondendo a vocês. Obrigado pela participação de todos vocês. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém.